Vamos meditar na palavra hoje, dentro da nossa campanha, em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Marcos 10, versículo 47. Quem achou, diga amém. Diz assim: E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém? Quantos creem nessa palavra? Preste bastante atenção, principalmente nesse versículo 48, porque a perseverança desse homem, detalhe, nós o chamamos de Bartimeu, mas nós não sabemos o nome dele, essa que é a realidade. Porque Bartimeu significa filho de Timeu. A única coisa que nós sabemos, o nome do pai dele era que realmente era Timeu. Já o nome dele nós não sabemos. Por exemplo, o apóstolo Pedro, antes de ser chamado Pedro, chamava-se Simão. E ele era conhecido como Simão Bar Jonas. Simão, filho de Jonas. O nome do Pedro era Simão, mas o nome deste homem aqui nós não sabemos. A única coisa que nós sabemos é que o pai dele chamava-se Timeu. E o texto vai nos mostrar uma perseverança muito grande de alguém que viveu anos pedindo esmola, sofrendo, com as portas totalmente fechadas para a sua vida, mas que com muita perseverança e fé, porque Jesus testifica a fé nele, nesse exato dia as portas se abriram e a partir de então ele passou a viver em novidade de vida, uma nova história. Quem crê nessa palavra? E quantos aqui têm fé para também viver grandes portas abertas? Diga glória a Deus. Eu vou ler então o versículo de número 48, e você lê após mim, bom tom em alta voz. Vamos lá. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais. Diga cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém? Você crê nisso? Desocupe suas mãos e dê para esta palavra e para o filho de Davi a maior, a melhor e a mais linda salva de palmas que este estado, que este país já deu para esta palavra. Aplauda e exalte, aplauda e glorifica, diga glória a Deus. Quem está nos ouvindo pela rádio, nos assistindo agora pela internet, junte-se a nós aqui, na Paz e Vida, sede em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e exalte, glorifique a Deus conosco. Aplauda mais, igreja, aplauda mais e dê glória. Meu Deus, a tua palavra vai ser pregada, que eu diminua e que o Senhor cresça. Remove os impedimentos, não deixa nada atrapalhar. Envia a tua palavra hoje, agora, com poder e autoridade, e que ela vá e prospere, cumprindo o propósito para o qual ela é mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Sente-se, por favor. Para que nós possamos ter um pouco de dimensão, uma ideia acerca da vida deste homem, repito que nós não sabemos o seu nome, nós vamos
buscar auxílio do historiador hebreu Flávio Joséfo, que em seu livro relatou a seguinte questão: o pai deste homem, o Timeu, foi um general de Israel. Segundo Flávio Joséfo, ele era um homem importante, muito rico e estimado em Israel. Sabemos também que no início da era que vivemos, ou da era cristã, Israel vivia sob o domínio de Roma. No entanto, quando os romanos decidiram invadir Israel e ocupar aquela terra, Timeu, o pai deste homem aqui, foi um dos que se levantou para impedir que os romanos ocupassem aquela terra. Timeu organizou, segundo Flávio Joséfo, algumas rebeliões contra os romanos, a fim de impedir, a fim de conseguir impedir que Roma ocupasse o território de Israel. Sem sucesso, é fato, o que acabou em morte, porque os romanos mataram Timeu. Timeu foi morto pelos romanos. E segundo o historiador Flávio Joséfo, o filho não nasceu cego, ou não ficou cego por uma doença ou por um acidente. Segundo Flávio Joséfo, o filho teve os 2 olhos furados. Quem compreende? É extra bíblico. Você não vai encontrar o que eu estou dizendo para você aqui na Bíblia. Porém, são fatos históricos que você pode ler, que você pode comprovar dentro da história do povo hebreu, que nos ajuda a entender fatos escritos aqui na palavra. Então, se aceitarmos a teoria, segundo o historiador Flávio Joséfo, que este homem perdeu o pai assassinado, perdeu, digamos que uma vida cheia de regalias e próspera, porque afinal de contas era filho de um general de Israel, certamente teria uma vida financeiramente falando estável, abençoada. Se aceitarmos que os olhos foram furados e que todas as circunstâncias o levaram a viver nessa condição aqui, que tanto Marcos como também Lucas descrevem de uma maneira mais detalhada, você há de concordar comigo que as portas para este homem se fecharam muito cedo na vida dele. O fato é que, se isso é verídico, esse homem sofreu muito durante toda a sua vida, durante toda a sua infância, pré-adolescência e como também fase adulta. Porque os evangelistas deixam claro, ele vivia de esmolas. Ele pedia esmolas na rua. Porque como que um homem cego poderia trabalhar? Como que um homem deficiente visual poderia conseguir sobreviver naquela época? O que lhe restou foi pedir esmolas, ou seja, todas as portas lhe foram fechadas. Até esse grande dia que ele teve um encontro com aquele que não apenas abre portas, mas com aquele que é a própria porta. Jesus abriu a porta para que ele pudesse ver, e Jesus abriu portas para que ele pudesse ter uma nova vida. E assim é com todo aquele que nele crê e que nele confia. Quando temos um encontro com Deus, escute isso, quando temos um encontro verdadeiro com Deus, nada
em nossas vidas continua do mesmo jeito, do mesmo modo. O que estava fechado se abre, o que estava caído Ele levanta, o que estava destruído Ele restaura, o que foi nos roubado Ele restitui, o enfermo é curado, o cativo é liberto e principalmente o que estava perdido é salvo para a glória de Deus Pai. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Amém? Vejamos então como este homem teve a sua vida transformada. Versículo 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. Todos os dias, fazendo parte da rotina, ele estava ali. Segunda, terça, quarta e assim por diante. A única maneira dele conseguir algo para o seu sustento, algo para que ele pudesse se alimentar, era se assentar junto ao caminho e estender as mãos para pedir esmolas, para pedir ajuda aos que passavam. Mas nesse dia aqui, Jericó estava diferente, porque se Israel é menor do que Sergipe, entenda o tamanho de Jericó então. Devia ser uma cidade bem minúscula, bem pequena. Sabe aquela cidade de interior que todo mundo se conhece? Que tem a mesma rotina sempre, que tudo acontece do mesmo modo, do mesmo jeito? Eu imagino Jericó dessa forma. Só que nesse dia algo de diferente estava acontecendo, porque o volume de pessoas era maior. Ele não via, mas ele poderia ouvir. E ao ouvir tudo que estava acontecendo, ele busca saber, ele pergunta a alguém o que estava acontecendo ali. O Marcos não registrou isso, mas o Lucas sim. Eu quero que você marque Marcos 10, daqui a pouco eu volto. E olha o que diz Lucas, no capítulo 18, Lucas 18, no versículo de número 36. Veja bem, Lucas 18, 36. E ouvindo passar a multidão, perguntou que era aquilo. Amém, igreja? Diga comigo, perguntou o que era aquilo. Estava diferente. O burburinho, o barulho, as pessoas alvoroçadas, afinal de contas, aonde Jesus estava, nada ficava igual, nada ficava do mesmo jeito. E ao perceber a diferença da rotina da cidade, e o burburinho e o barulho que o povo emitia quando seguia Jesus, ele quis saber o que está acontecendo. Por favor, alguém me diga o que está acontecendo. E alguém disse: você não sabe? Não ouviu? É Jesus de Nazaré, que está hoje aqui em Jericó, ouvindo falar de Jesus. Nessa hora, quase que imediatamente, ele começa a clamar. Ele começa a dizer, como você vê no versículo de número 38, ainda em Lucas 18. Então, clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Imediatamente. Por quê? Porque ainda que ele tenha ouvido que Jesus ali estava naquele dia, eu tenho certeza que antes de Jesus ir a Jericó, esse homem já tinha ouvido falar de Jesus. E o que esse homem ouviu falar de Jesus? Ele expulsa demônios. Ah, que bom que ele expulsa demônios. Olha, ele já curou muitas pessoas doentes.
Ah, que bom que ele curou muitas pessoas doentes. Olha, até pessoas aleijadas, coxas, ele faz andar. Ah, que bom que ele faz pessoas andar. Olha, pessoas com todos os tipos de enfermidades, interiores, externas, ele cura, ele abençoa, ele ajuda. Pessoas que estiveram doentes durante anos da sua vida. Ah, que bom que ele faz isso. Olha, até cego ele faz enxergar. Cego ele faz enxergar, agora sim falou com ele. Porque pela primeira vez ele ouviu algo vindo de alguém que poderia ajudá-lo. Porque qual era o problema dele? A cegueira, ele não podia ver. E se ele realmente teve os olhos furados, imagina só, minha gente, o desespero desse homem. Uma coisa é ter os olhos ali no lugar mesmo sem ver. Outra coisa é ter ficado doente por conta de um acidente e perdido a visão. E outra coisa é ter os olhos furados. É muito mais complicado, é praticamente impossível. Cientificamente é impossível uma pessoa voltar a enxergar após ter os olhos furados. Sim ou não? Mas nesse dia ele ouviu. Ele cura cegos. Então quando Jesus chega a Jericó, que ele pergunta, o que está acontecendo hoje aqui? Que alguém diz, é Jesus o Nazareno. Ele pensou, Jesus, o que cura cego. Jesus pode realmente me dar vista. Jesus pode fazer com que eu venha enxergar. E imediatamente ele passou a clamar. Um dia você ouviu falar de Jesus. Sim ou não, pessoal? E um dia, ao ouvir falar de Jesus, você ouviu também algo que mexeu com você, que falou ao teu coração. Algo que alguém disse acerca do que Jesus pode fazer, que falou diretamente contigo. Alguém falou que Jesus poderia te ajudar. Alguém falou que Jesus poderia te curar. Alguém falou que Jesus poderia te libertar, restaurar o teu casamento, restaurar a tua vida. Alguém falou que Jesus é poderoso para te salvar. E se você está aqui hoje, é porque alguém falou de Jesus para você. Então façamos o mesmo, igreja. Vamos falar de Jesus nos 4 cantos dessa cidade. Vamos chegar lá fora e vamos dizer para as pessoas, da mesma forma que falaram para nós: Jesus cura, liberta, transforma, resgata e acima de tudo, Jesus salva para a glória de Deus Pai. Quem crê nisso, diga amém. Amém, gente. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Como foi que disseram para esse homem que se chamava Jesus, pessoal? Ainda em Lucas 18, olha o versículo 37. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno. Diga Jesus o Nazareno. E como foi que ele chamou Jesus quando começou a clamar? Jesus, filho de Davi. Porque o Nazareno não importa. Eu sei que às vezes, de vez em quando, a gente tem um hábito de chamar de Jesus o Nazareno ou Jesus de Nazaré. Sim ou não? Mas o Jesus que importa é o filho de Davi. E quando ele chama Jesus de filho de Davi, ele está falando acerca de uma profecia que todo judeu conhecia. Todo judeu conhecia que o libertador viria da tribo de quem? Da tribo de Davi. Então, imediatamente, quando todos estão dizendo o Nazareno, ele não. Quem está aqui é o Messias, é o enviado, é o Filho de Deus. Quem está aqui é o Salvador do mundo. Quem está compreendendo? O nosso Jesus não é o da cruz. O nosso Jesus não é o Jesus da cidade de Nazaré.
O nosso Jesus é o filho de Davi. E às vezes nós temos que ter essa percepção, que nós temos que servir ao filho de Davi, ao Messias, ao enviado, ao Filho de Deus. Ele próprio havia dito isso. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo aqui, em Lucas mesmo, no capítulo de número 4. Lucas capítulo 4, versículo de número 14, diz assim, Então pela virtude do Espírito voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, e segundo o seu costume na sinagoga, levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, e a pregoar a liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos. Amém, igreja? E dar vista a quem? Aos cegos. Diga glória a Deus. E pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Diga glória a Deus. Eu já preguei isso aqui. Toda a sinagoga tinha uma cadeira que ninguém sentava nela. Essa era a cadeira destinada para o filho de Davi, para o Messias, para o enviado. E quando Jesus leu o que estava escrito em Isaías e disse: esta palavra se cumpriu aos ouvidos, pegou a Bíblia da época, o pergaminho, entregou ao ministro e sentou naquela cadeira, ele estava dizendo: o enviado chegou, o Messias está aqui, o Salvador sou eu, eis que vocês estão diante do filho de Davi. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Foi o que aquele homem cego entendeu na hora, quando ele começou a gritar. Disseram: é o Nazareno. Ele: não, o meu Jesus não é o Nazareno, o meu Jesus é o Salvador, o Filho de Deus. Amém, gente? Volte lá para Lucas 18, versículo de número 39. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Repreendiam-no para que se calasse. O motivo nós não podemos cravar e dizer o porquê, mas alguém estava incomodado com o grito. Porque o Lucas e o Marcos, eu acredito que eles resumiram o clamor daquele homem. Porque eu particularmente penso, pessoal, que ele gritou: Jesus, filho de Davi, 1, 2, 3, inúmeras vezes, para chamar a atenção, porque ele não sabia onde Jesus estava, ele tinha que gritar. A arma daquele homem era o quê? É a voz, é a nossa arma. Está começando a pegar a visão? É a nossa arma, é a arma que muda, que transforma. É a arma que nós vamos usar para viver coisas extraordinárias da parte de Deus. Porque o Senhor conhece o que a gente sente, sim ou não? Ele sabe o que a gente pensa, sim ou não? Mas Ele quer que nós venhamos o quê? Falar. Então Ele falou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. E ele gritou, e ele clamou, e ele suplicou, e ele implorou, e ele pediu, até que alguém se incomodou. E começaram ali a dizer que ele tinha que se calar. E isso a gente pode entender, isso aqui simboliza tudo aquilo que quer nos fazer parar de clamar. Eu não tenho dúvidas
que hoje aqui há pessoas que já clamaram muito por algo e deixaram de clamar. Eu te pergunto, quem mandou você parar de clamar? Só deixa de clamar no dia que Deus disser que não é algo dele para a sua vida. No dia que o Senhor falar ao teu coração que não é algo da parte dele, aí você deixa de clamar, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém? E entre a tua, ou seja, entre a nossa vontade e a vontade de Deus, eu acredito que você prefere viver a vontade de Deus. Quem prefere viver a vontade de Deus? Mas por que você parou de clamar? Parou de clamar, deixou de rogar, deixou de implorar? Aqui mesmo, em Lucas, só que no capítulo, ele diz assim no versículo 1, Lucas 18, 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre, e nunca o quê? E nunca desfalecer. Daquela mulher que todos os dias batia na porta do injusto juiz para que ele viesse julgar a sua causa. Todos os dias ela batia na porta daquele homem. Todos os dias ela ia até aquele lugar e batia naquela porta. Todos os dias ela implorava, ela suplicava, até que, olha o versículo de número 4. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus e não respeito homens, todavia como esta viúva me molesta, ou seja, me importuna, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Amém? Diga assim comigo: vale a pena insistir. Diga, vale a pena perseverar. Perseverança, pessoal. Eu conheço gente que já fez 10 concursos e passou no 11º. Por que que passou? Porque perseverou. Amém? Eu conheço pessoas que tentaram tirar a carteira de habilitação 5 vezes, 7 vezes. Para muitos, já seria motivo de desistência, talvez na 3ª, né? Isso não é para mim, trânsito não é para mim, isso não dá para mim. Mas por que que a pessoa conseguiu? Porque ela insistiu. Amém, pessoal? Eu já vi pessoas prosperando na vida, mesmo tendo tentado um ramo, deu errado. Foi para outro, deu errado. Iniciou outro projeto, deu errado. Mas enfim conseguiu. Por quê? Porque perseverou, porque insistiu. Tem que ter perseverança, pessoal. Dificilmente a gente consegue de primeira. Dificilmente a porta se abre no primeiro toque, no primeiro chamado. Sim ou não? A gente tem que continuar batendo na porta. A gente tem que continuar insistindo, perseverando, porque uma hora a porta vai se abrir. Diga para quem está do lado o seguinte: persevere. Diga, persevere até a porta se abrir. Olha o versículo 6, Lucas 18. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Quando é que eu devo clamar, igreja? Diga comigo: sempre. Quando é que eu devo clamar, igreja? Diga comigo: de dia e de noite. Diga sempre, de dia e de noite. Clama, clama, busca, pede, persiste, insiste. Uma hora essa porta se abre, e quando ela se abrir, grandes coisas você encontrará. Quando passar por ela, assim seja. Oh glória! A chave é perseverar, igreja. Volta para o versículo de número 39.
E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais. Você vai ter que falar comigo isso. Diga: mas ele clamava ainda mais. Percebeu a diferença? Ah, deu errado, vou desistir. Não. Eu vou intensificar ainda mais o meu pedido. Ah, eu já tentei, eu vou desistir. Não, você vai tentar agora com mais força. Você vai empregar agora mais tempo. Você vai empregar agora mais esforço. Você vai se doar um pouco mais. Talvez quando mandaram ele calar a boca, e talvez de uma maneira ríspida, dura, ele pensou: eu vou gritar mais alto ainda. E quanto mais me mandarem se calar, mais alto eu vou clamar. Ô cego, cala a tua boca. E ele começava a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O mais alto possível. E veja o que acontece. Versículo 40. Então, Jesus parando, mandou que lhe trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. Amém? Primeira vez que eu li isso, eu fiquei pensando: por que Jesus perguntou? Primeiro que estava na cara que aquele homem tinha um problema na visão, ele era cego. Segundo que Deus sabe de todas as coisas. Amém? Mas por que Jesus perguntou? Porque eu entendo, e você há de entender e concordar, que com Deus nós temos que ser específicos. Temos que ter certeza do que a gente quer e temos que ser diretos no nosso pedido. Tem gente que não sabe o que quer de Deus. Tem gente que vai orar, não sabe o que quer pedir. E quando não sabe o que quer pedir, apenas diz assim: o que o Senhor quiser fazer na minha vida, tá bom, eu aceito. Eu entendo que nós temos que ser diretos, precisos e específicos acerca do que queremos. Senhor, é isso que eu quero que o Senhor faça na minha vida. Esse é o desejo do meu coração. Esse é o meu sonho, esse é o meu projeto. Essa é a porta que eu quero que o Senhor abra na minha vida nesse ano de 2024. Quem está compreendendo, pessoal? Seja específico, seja direto. Que eu veja, Senhor, foi o que ele disse. Que eu veja. Ele foi direto no pedido. Volta para Marcos 10, por favor. Versículo de número 49. E Jesus parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa. Eu voltei para falar um pouquinho da capa. O pastor Palharim ensina que essa capa era como se fosse uma autorização para pedir esmola. Todos os homens e mulheres que viviam na rua pedindo esmolas usavam uma capa semelhante a desse homem aqui. Era como se fosse o carimbo do pedinte, o carimbo da humilhação. E é muito lindo que quando Jesus diz assim: tragam ele aqui, e disseram: levanta, tem bom ânimo, porque Jesus te chama. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele tirou a capa que lhe acompanhou durante anos. De modo que essa ação nos ensina que aquele homem sabia que naquela hora a vida dele nunca mais seria a mesma. Como se dissesse assim: eu nunca mais vou voltar para esse lugar
e nunca mais vou precisar dessa capa, porque a partir de agora eu vou viver uma nova vida. Quem está compreendendo? Amém? E Jesus, Ele está tirando todas as capas de todos nós aqui. Quem crê, diga glória a Deus. Versículo de número 51. E Jesus falando disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo o que, igreja? E seguiu a Jesus pelo caminho. Antes ele vivia assentado no caminho. Pegou a visão? E agora ele está seguindo a Jesus pelo caminho. Quantos aqui recebem essa palavra? Pegou a visão, igreja? Fiquem de pé, por favor, em nome de Jesus, para que nós possamos fazer uma oração. E eu quero que você receba essa chave no seu coração hoje, que é a chave da perseverança. Porque dentre das coisas que eu falei aqui, a principal que eu quero que você foque é justamente na perseverança, é o orar, é o persistir, é o continuar nesse propósito. Se você deixou de orar pela sua família, volte a orar pela sua família. Você já percebeu que eu não deixo de orar pela sua família aqui. Todo domingo você vai nos ver orando pela sua família aqui. Amém? Eu tenho centenas de testemunhos salvos no computador, em áudio. E 50% desses testemunhos são de família, pessoal. Porque eu creio muito no poder da oração. E eu creio muito que Deus é poderoso para transformar e restaurar famílias. Amém? Se você já deixou de orar pelo seu casamento, se você desistiu do seu cônjuge, da sua companheira, do seu companheiro, não desista. Amém, pessoal? Porque eu já vi muitas pessoas chegando com casamento destruídos na igreja. E vi essas pessoas tendo os casamentos restaurados para a glória de Deus. Independente da enfermidade, da doença, continue clamando, continue orando, porque a última palavra vem do Senhor. Ele é poderoso para curar qualquer enfermidade, qualquer dor. Amém? Se você está orando por uma pessoa que é dependente química, e a ciência diz que a dependência química ela é apenas controlada, e que uma vez dependente químico, sempre dependente químico. Não aceite essa palavra de derrota, porque se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? E eu falo isso porque eu passei por isso, e eu sei o que é verdadeiramente ser livre por Jesus. Quem está entendendo? Amém, pessoal? Às vezes você diz assim: a minha vida nunca vai para frente, eu nunca vou prosperar, eu nunca vou avançar. Pelo contrário, em um dia apenas, com uma só estratégia vinda do céu, com uma só ideia que Deus vai plantar no teu coração, financeiramente você pode decolar. Quem está compreendendo? Mas continua orando, continua buscando, continua impedindo, continua persistindo. Uma hora a porta vai se abrir. Só quem precisa de uma porta aberta e de um milagre. Coloque as duas mãos na região em que fica o seu coração, por favor.